os caminhos da gente e traz paz. Então essa é Exu Lebara, né, que é nova, mas que é para abrir os caminhos da gente, que Exu é um grande mensageiro entre o Orum, né, que é o céu, e a terra, o Aie, né? Então ele que leva a mensagem para as divindades, né? Ele é um grande guardião da gente, né? Boa noite, pessoal. Quero pedir licença, Bandangira, Agô, a nossa ancestralidade, né? Saudando aqui um Gira, saudando Exu, né? No próximo dia 29, o nosso querido mestre Boro Cadendê, ele completaria 68 anos. Mas mesmo ele não estando entre nós, ele continua vivo nos nossos corações. Sua obra, seu legado, ele continua na música, nas artes, na capoeira, com os amigos, com os parceiros, admiradores e com a família. Atualmente, a celebração da vida e obra do mestre ganhou força com os lançamentos do filme e o CD Raiz Afro-Mãe e também o CD Moa Vive. Para celebrar a existência desse ícone da cultura afro-brasileira e saber um pouco mais sobre esse e outros projetos, reunimos uma turma de peso, os amigos da Cana Filmes, Gustavo e Felipe, Gustavo da Mandril Áudios, Jace, filha, cantora, né, minha sobrinha querida, e, claro, meu amigo, parceiro, irmão, mestre Plínio, compadre, parceiro e amigo do mestre Moa. Eu sou o mestre Valdec Loboassi e teria a honra aqui de fazer o meio de campo nesse bate-papo, né? Antes de passar a bola, eu quero agradecer a parceria da Rádio Capoeira, na pessoa do mestre Paulão Kikongo, esse guerreiro da cultura brasileira, que gentilmente ele abriu espaço e articulou conosco mais uma vez, né? Então, mestre Paulão e Rádio Capoeira, um forte abraço e muito obrigado. Então, temos já o auxílio dos shows, nossos parceiros aqui, do Rodrigo, da Mandril, Felipe e o Gustavo, da Cana Filmes, o mestre Plínio e Jace. Pessoal, para a gente entender melhor esse processo, queria saber, já começando com o Gustavo, com o Rodrigo, perdoe, com o Rodrigo. Rodrigo, como é que nasceu esses projetos? Como é que iniciou? Como é que os contatos, os primeiros contatos com o mestre Moa, como é que se iniciou? Muito legal. Primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite, mestre Valdec. Licença, mestre Plínio. Boa noite a todo mundo que está participando. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui, é uma honra poder falar de tudo que aconteceu, da história que eu tive aqui com o Moa, que a gente teve, e que agora a gente está conseguindo lançar. Mas é isso, tudo aqui começa em 2017, a gente é procurado aqui na produtora por uma dupla que trabalhava com o mestre Moa aqui em São Paulo, o Perninha e o Leandro Sequeli. Eles procuraram a gente aqui com a ideia de que o Moa iria produzir um disco aqui em São Paulo, e nesse disco ele iria convidar alguns produtores para fazer cada um uma faixa desse disco. E aí eles chegaram aqui e apresentaram a ideia, a gente gostou, e então o Moa veio aqui a primeira vez para me apresentar essa música que eu iria produzir. Essa primeira vez ele já chegou aqui, o Plínio veio junto, da Costa, já veio toda uma galera, e em vez dele entrar e tocar uma música, que é o que eu achei que ele ia fazer, ele entrou e tocou 5 músicas. No final dessas 5 músicas, ele falou para eu escolher uma delas para eu produzir e começar a desenvolver o trabalho. De cara eu fiquei completamente apaixonado pelas músicas, adorei todas as ideias, e eu não consegui me conter. Então, a primeira vez que ele voltou aqui para ouvir essa música que eu tinha produzido, eu já peguei, fiz 3 músicas de uma vez e apresentei essas 3 para ele. É legal que nesse primeiro momento, o que ele já me apresentou de ideia é que o que ele queria era que as músicas dele chegassem a novas gerações. E dentro disso, o que ele queria era que artistas
da nova geração interpretassem essas músicas para a gente chegar nesse público. Então, de cara, ele também já apresentou alguns nomes que ele gostaria que participassem. A gente também já sugeriu alguns outros nomes, discutimos alguns. Então, a primeira leva foi assim. Quando ele veio aqui escutar as músicas, eu confesso que eu até tinha de cara um pequeno receio, porque eu não sabia o que ele ia achar, porque o que ele tinha pedido e o que eu tinha entendido era que eu tinha que realmente mexer naquele arranjo para buscar essa linguagem de uma coisa dessa nova geração. Aí eu apresentei a primeira para ele gostou, já apresentei as outras duas, ele gostou. Antes dele sair, eu pedi para fazer as outras duas que eu já tinha aqui. Aí ele deixou, eu já produzi essas duas, e daí para frente a gente começou uma relação muito legal, musical, porque depois dessas duas que ele voltou aqui, aí ele já gravou voz nessas músicas que a gente tinha produzido, já gravou Atabaque, já gravou Berimbau, já deixou um monte de coisa gravada. Um tempo depois ele mandou uma mensagem de áudio com uma outra música, gostei da música também, já fiz um arranjo, ele já veio aqui, botou Atabaque, gravou voz, e dentre esses vários encontros a gente foi registrando todas essas faixas, e em um momento de tanto ouvir as histórias dele, de tanto estar encantado com todo aquele universo que para a gente aqui era novo, né? Foi aí que a gente também teve essa ideia de também a possibilidade de poder ter um documentário da vida do Moa e tudo mais. E aí, nesse momento, a gente convida a Cana Filmes, já abraçaram também de cara essa ideia lá atrás. E aí é o último encontro nosso aqui com o Moa na produtora, que ele também vem, grava assim, um monte de música na sequência. Eu acho que dessa última gravação, se eu não me engano, usamos 6 faixas, né? 6 faixas do disco partiram dessas gravações. Enfim, e daí dentro de todo esse processo chegamos a essas 14 faixas, que é o que a gente está lançando agora. Mas, Rodrigo, você citou aí uma faixa, 2 faixas, mas você lembra qual foi a primeira faixa, qual foram essas 2 primeiras? Qual foram as primeiras músicas que fascinou você? Sim, essas 5 primeiras músicas que ele me apresentou foram a Afoxé Badawi, Filhos de Gandhi, Véia Coló, Juventino e Pai Burucô. Essas foram as 5 primeiras, e a primeiríssima que eu mostrei para ele foi a Afoxé Badawi. Nesse primeiro dia eu tinha Afoxé Badawi, Filhos de Gandhi e Véia Coló. Eram as 3 que eu tinha já arranjado e já mostrei para ele nesse primeiro encontro. E são, sim, pelo menos 2 delas um rap, né? Eu misturo um monte de outros elementos e, enfim, sempre referenciando o Ijexá, os atabaques, tá tudo ali, mas também me permitindo colocar alguns outros sotaques ali no arranjo. E a equipe do arranjo, foi o Mo que indicou? Foi vocês que construíram a equipe? Como foi a participação do mestre Mo com os arranjadores? Os arranjos foram todos feitos aqui por mim, na produtora. Óbvio, vários parceiros, né, que me ajudaram ao longo desse processo. Mas, sim, o Moa, enquanto ele esteve aqui, ele sempre me deixou absolutamente livre. Sim, essa primeira vez, por exemplo, que eu já mostrei esses 3 arranjos que tinha, assim, ele não queria interferir exatamente nas ideias, nos caminhos, ele queria contribuir. Ele vinha, gravava os atabaques, dava todas as ideias que ele tinha em cima desses arranjos, mas ele sempre, assim, deixou super, super livre para pensar tudo. Aí desse projeto que vocês estão construindo juntos, aí vocês apresentou a turma da Cana, o Gustavo e o Felipe. Exatamente. Como é que foi essa apresentação? Como é que foi essa ideia de registrar em vídeo, mestre? Foi bem partindo dessa coisa que ele sempre contava muita história, né? E as histórias dele eram sempre muito profundas, muito encantadoras. A gente começou a se envolver muito nessa ideia e de querer se aprofundar. Aí também, assim, quando veio a ideia de fato da gente querer movimentar isso, aí de cara já veio o pessoal da Cana, porque também a gente já é parceiro da Cana há muitos anos, já tínhamos feito muitos trabalhos antes, então já era um pessoal que a gente, enfim, sabia que iria fazer um trabalho incrível. Então foi muito, muito fácil a escolha deles, assim.
enfim, aí depois disso aí eles vieram, conheceram o Mo, e aí tem um monte de história para contar desse desenvolvimento a partir daí. Vamos saber algumas histórias. Aí entra o Gustavo, né? Gustavo que dirigiu maravilhosamente o nosso documentário. Digo nosso porque me sinto presenteado com essa obra que vocês fizeram. E aí, Gustavo, como é que foi esse contato, os primeiros contatos com o Mestre Moa? Como é que foi as primeiras ideias? Conhecer o Mestre Moa é uma coisa fascinante. Como é que vai surgindo, conhecendo o mestre e já idealizando esse projeto? Como é que foi esses primeiros passos? Sim, primeiro, boa noite a todos. Peço licença também, agradeço o convite para participar, Mestre Waldeck, Mestre Paulo Kikongo, Mestre Plínio também, um prazer estar junto, Jace. E é nosso filme, com certeza, né? Ainda mais vocês que estavam perto o tempo inteiro foram fundamentais para a gente se aproximar e se manter próximo do Moa, na verdade, né? O Moa estava na Mandril, né, na produtora ali do Rodrigo, gravando. Eles gravaram, fizeram uns stories, alguma coisa assim, a gente já falou, nossa, que coisa linda que vocês estão fazendo. E aí eles falaram, vem aqui, vamos conversar, né? Você vai vir um dia, vamos ver, tá, tem essa ideia de fazer um documentário, vocês vão ver, conhecer. Aí a gente foi uma tarde de conversa que a gente já saiu encantadíssimo, assim, querendo saber mais, maravilhado. Né? É uma aula desde que ele chega até todas as pequenas coisas, como ele se comporta, enfim. E aí ele começou a contar um monte de história pra gente, começou a contar a história dele, começou a falar as ideias dele, o que ele pensava. E aí a gente falou, não, vamos ter que fazer esse filme. E aí ele ia muito brevemente depois, isso era fevereiro de 2018, comecinho de fevereiro, primeiros dias. Logo em seguida ele ia para a Europa e só ia voltar em outubro. Então a gente precisou aproveitar o máximo possível do tempo que ele tinha aqui. Mestre Moa era uma pessoa ocupada, né? Era difícil achar um lugar na agenda dele. Então a gente conseguiu os tempinhos que tinha, não, precisamos encontrar, fizemos mais umas 3 conversas. Uma delas até a gente gravou assim, só para lembrar depois, né? Colocamos uma câmera assim, filmamos ele meio de lado ali na sala da nossa produtora da Cana Filme. Até tem umas falas que entraram no filme. Tem umas 3 falas que você vê ele meio de lado ali, conversando. E na último encontro foi essa filmagem que a gente acabou de ver, que deixou Lebara, que foi feita nesse estúdio, Fundo Preto, que foi o último encontro nosso com ele, que era para a gente produzir um material para a gente ter enquanto ele não estava aqui, para a gente desenvolver o projeto do filme. Então, como ele tinha muito pouco material na internet, a gente achou que a gente precisava aproveitar ele ali para produzir alguma coisa, para ter umas músicas e para ter umas falas dele, para a gente fazer videozinhos, fazer um projeto de um longa. E aí acabou que ele gravou 4 músicas e a escolha das músicas é muito impressionante, porque ele começou com o Exu Lebara, para Dos Caminhos, aí ele tocou, foi numa ordem cronológica, né? Tocou Embaixada Africana, primeira Foché, aí tocou Filhos de Gandhi, e aí tocou Badawi, fez um medley lá de 3 músicas do Badawi. E aí a gente colocou esse material e ficou desenvolvendo o projeto enquanto ele estava na Europa, a gente estava se falando e tal. Tinha um grupo que ele mandava foto aí com o senhor, Mestre Waldeck, nas ruas ali, enfim. Ele, no meio do caminho, ele mandou música pro Rodrigo, né? Ele cantarolou música por mensagem, uma música, inclusive, Olho do Guloso, né? Se não me engano, né? O Olho do Guloso, ele... Desculpa, Gustavo. Olho do Guloso ele mandou, mas no próprio disco, A Quem Tem Fé Vai a Pé, é a única que ele não gravou aqui na produtora. É uma mensagem de celular mesmo. A parte que ele canta é uma mensagem que ele mandou. Olha. E aí ele ficou na Europa, a gente ficou desenvolvendo o projeto. No meio do caminho a gente escreveu no edital do Ministério da Cultura, isso aí acho que o Felipe pode explicar depois em seguida. Nesse meio do caminho que ele estava na Europa, a gente escreveu o projeto do Ministério da Cultura para fazer o longa. Era para sair o resultado do projeto em julho. Não saiu, começou a não sair, foi adiando o resultado. Veio outubro, Mestre Moa voltou para o Brasil, para Salvador, voltou, aconteceu a tragédia
Aí, enfim, aí a gente ficou ali fomos para Salvador depois de um tempo, conhecemos Jace, e aí mas a gente tinha certeza que a gente tinha que fazer o filme, tinha que continuar o filme, falar da vida, né, de tudo que a gente estava escutando. Revisitamos aquela entrevista que a gente tinha gravado, né, com outros olhos, e aí o edital, saiu o resultado do edital no final do ano, de 2018. E aí até a burocracia toda acontecer, era final de 2019, quando a gente podia começar a filmar, veio a pandemia, a gente teve que esperar até o final de 2021 para ir para Salvador e filmar o resto, né, a grande parte do filme, as entrevistas, os cortejos e tudo. Então, teve esse tempão que ficou parado no meio do caminho, e esse tempo a gente usou para estudar, para ver mais e para conviver intensamente com o Mestre Moa, né, que a gente sempre fala, assim, a gente conviveu desde que a gente conheceu ele transformou nossa vida e a gente convive e aprende diariamente com ele até hoje. Bem-vindo. Nós já sabemos o que é isso, aprender diariamente com o Mestre Moa. Jace, minha querida, minha sobrinha querida, minha filhota emprestada, eu queria que esse processo todo, você que é braço direito do seu pai, que estava, né, cuidando da parte, vamos dizer, administrativa, produção, etc. Pelo menos seu pai queria que você cuidasse disso, né? Como é que era esse desejo? Quais eram os pensamentos dele? Como é que ele estava vendo tudo isso, vendo os CDs nascendo, ao projeto do documentário? Como é que ele estava sentindo? Qual era o desejo dele, os sonhos que ele tinha nessa época? Você pode tentar dividir com a gente alguma coisa que estava passando? O que ele dividia com você, que ele conversava com você? Oi, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa live, né? Então, Valdec, eu lembro que no primeiro momento ele comentou sobre o disco, que ele tinha encontrado um estúdio e aí estava levando algumas músicas, né, para ser trabalhadas e tal. E eu ouvia muito ele falando que ele queria não um CD assim só de afoxé, aquela coisinha só só. Não, ele não queria isso. Ele queria uma mistura de ritmos, ele queria diversificar, né? Sair do padrão do afoxé mesmo, mas sem perder a essência do afoxé, que é o que levantou ele, né? Vamos dizer assim. E aí, quando ele me falou, porque antes ele estava gravando aqui, em Salvador, com o Átila, né? No estúdio do Átila, junto com o Finado Zumbé. E aí ele falou, eu vou gravar um aqui em Salvador, com músicas diferentes, e vou gravar em São Paulo outras músicas. Já que ele tinha uma diversidade de músicas, que ainda precisam ser exploradas. Mas isso aí é um outro assunto. Enfim. Sai direto. E aí eu achei super massa, né? Porque meu pai tem milhões de músicas e nunca saía do papel, não encontrava um estúdio legal, tipo, com um preço acessível, né? Não encontrava parceiros, só pessoas querendo pongar. E aí, quando ele me falou que tinha encontrado realmente um estúdio legal, de gente bacana e tal, eu fiquei feliz, né? Até porque ele ia conseguir tirar um dos sonhos dele do papel. E aí eu lembro que eu comecei a separar algumas músicas junto com ele, né? Num caderno. Aí eu colocava o nome das músicas que ele queria gravar aqui em Salvador e a de São Paulo. Lembro que eu fiz, acho que umas, se não me engano, aqui para Salvador em 7, acho que 7 ou 8. E para São Paulo, acho que foi mais ou menos umas 12. Para ele estudar e ver qual que ele ia querer gravar. Mas o que ele sempre me falava era isso, que ele queria sair um pouco, né, do quadradinho do afoxé e ampliar, né, com diversidades musicais, com pessoas diferentes, né, de tons diferentes, para não ficar só na voz dele. No caso, ele queria convidar, né, fazer uma reunião com os amigos para que eles pudessem cantar. Na verdade, ele não queria nem cantar as músicas, ele queria dar para as pessoas cantar. Era isso que ele me falava.
Bacana. Mestre Plínio, meu irmão, esse aí é papo para toda a obra, viu? Esse é papo para toda a obra, aí com todo mundo, mas com o Mestre Moa, esse aí pode contar muita coisa. Esse aí estava junto na capoeira, na afoxé, no dia a dia, na luta, na alegria, na tristeza. Esse sim. Meu irmão, e você, como é que estava aí nesse momento aí? Porque você em São Paulo, Mestre Moa, a casa do Mestre Moa era com você aí, né? O senhor e a família. Como é que estava esse trabalho? Como é que estava acompanhando? Porque eu sei que a retaguarda de São Paulo era com você, tudo era com você aí. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Dá licença de chegar aí. Que grande alegria, Valdec. Primeiramente, parabenizar pela essa iniciativa tão importante, né? Da gente falar do nosso mestre, a importância que ele teve na vida de nós todos. Essa equipe aí, né? Jace, eu não vou nem falar nada, que Jace já é. A gente é ligação mesmo antiga, né? Ancestral. Mas essa rapaziada aí da Mandrio, da Cana Filmes, se tornaram amigos também. Então, um grande motivo de grande alegria estar aqui. Pois é, Valdec, eu me lembro assim, nesse período, né, a gente estava viajando muito, tanto eu quanto ele, e quando nos encontrávamos, ele estava num momento de muita alegria, ele estava acreditando muito nesses projetos, ele estava vivendo um momento, assim, único. Você sabe que a Europa redescobriu ele, né, depois de tantos anos, ele muito feliz com isso, o Afoxé aqui também bombando, a gente fazendo um monte de Sesc, ele assim muito feliz com essa possibilidade do filme e dos discos. Então ele estava radiante. Pena que eu perdi os áudios do que ele vinha me falando por celular, né? Quando ele ia chegar e tal, que a gente tinha aqui no estúdio. Então eu penso que o Mestre Moa estava na melhor fase da vida dele, depois do Badauê. Era a melhor fase que ele estava da vida. Ele estava muito feliz mesmo, sabe? E também sentindo essa oportunidade, né, dele fazer a música dele, porque Mestre Moa, na música dele, você vai encontrar capoeira, você vai encontrar candomblé, você vai encontrar afoxé, e aí samba de roda, samba de uma maneira geral, e era com isso que já se falou, né? Muitas pessoas conheceram o Mestre Moa como o mestre de capoeira ou como o homem do afoxé, mas o Mestre Moa era um grande músico. É um grande músico, um grande compositor, e ele tinha muitos regs. Eu conheço letras do Mestre Moa que ele cantava na década de 90, final de 80, na banda Luanda aqui, e outras músicas que ele nem cantava mais. Eu falava, moça, e essa aqui, mostra essa aqui pros caras, por exemplo, o Guima Mamiô, enfim, um monte de música que ele tinha, que também tem o parceiro aqui, o Tata de Inquisso, né, o Anderson, do Ogum, o Anderson de Incursi. Ele também, a gente quando se encontra lembra um monte de música, ele lembra um monte de música do Moa, e o público não conhecia esse outro lado do Moa, né, como um artista multifacetário que ele era, né. Então eu penso que ele estava num momento muito feliz, estava muito bem, se cuidando, tocando afoxé, dando os presentes, né, de Nanã e da Mamãe Oxum, enfim, mas esses caminhos, né, que a gente não entende porque cada vez as coisas vão fazendo mais sentido para a gente, entendendo que essa mensagem dele continua viva através dos parceiros, dos amigos, da família. E ele, então eu me lembro dele estar muito feliz com isso tudo, e eu agradeço aqui essa rapaziada aí que acreditou, né, que foi muito carinhosa, muito respeitosa o tempo todo, porque eu acompanhei de perto e eu vi o cuidado, né, do Felipe, do Rodrigo, da Kimani, do Gustavo, o próprio Átila, né, que ligou pra gente, pra mim, pra Jace, pra falar das músicas. Então, eu senti que o Mestre Moa estava sendo abraçado e ele estava consciente que era um momento único da vida dele. Então, estava muito bem, estava muito feliz, Valdec. Pois é. Felipe, meu querido, aí nesse inteirinho aí, você conhecendo, né, o Mestre Moa e o projeto caminhando, você deve ter pego aí a burocracia e deve ter pego situações complexas, dificuldades. Você pode contar um pouco a sua participação aí, como é que foi os primeiros passos? Sim. Primeiro queria também, boa noite a todos, agradecer a oportunidade de falar aqui, presença, né, estar presente aqui com a Jace, que
desde o início também sempre apoiou a gente. Quando a gente foi para Salvador lá em 2018, encontrou com ela, conversou com ela, sempre apoiou a nossa trajetória. O mestre Waldeck, mestre Plínio, parceiraços nossos, sem eles o filme não teria acontecido da forma que aconteceu, abriram tantas portas, nos ajudaram e nos apresentaram muitos caminhos para a gente seguir, então agradeço a todos vocês, a Rádio Capoeira, obrigado pela oportunidade aqui. Assim, sobre a produção, foi uma produção muito desafiadora, né, depois da gente ter conhecido o mestre, inicialmente para a gente já era um desafio a própria história do mestre, uma história distante da gente, do nosso cotidiano, então a gente tinha que aprender muito para conseguir alcançar ele e conseguir contar essa história, mas depois da morte dele, a gente teve que realmente, como produção, estreitar esses laços com as pessoas que estavam aqui, né? Então é isso, vocês, mestre Waldeck, mestre Plínio, a família, foi muito a gente ter que abrir essas portas, conversar com as pessoas nesse processo de ir atrás de arquivo, né, nesse material de arquivo. O nosso filme é um filme que tem muito material de arquivo. Você ligar para cada pessoa, né, eu estava fazendo uma reflexão hoje, né, a gente conversou com gente do mundo inteiro, né, o mestre Moa tinha essa capacidade de estar no mundo inteiro, então, assim, a gente conversou com pessoas da Bélgica, da França, da Inglaterra, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vários mestres nos ajudaram, amigos, enfim, tanta gente que era isso, era uma coisa de produção mesmo, de ir ligando e conversando. Muitas vezes as pessoas, né, a maioria das vezes, tinham muito sentimento, né, envolvendo o mestre Moa, então abrir essas gavetas, fazer as pessoas mexerem nessas gavetas, irem atrás desses arquivos, então tinha esse desafio também, mas ao mesmo tempo o mestre Moa abre muitas portas, né? Ele tem esse poder de você ligar para uma pessoa e falar que você está falando em nome do mestre Moa, né, do projeto, e as pessoas na hora quererem abraçar, ajudar, enfim, então para a gente foi uma grande honra, assim, poder fazer, e enfim, muitos desafios, né, a questão da pandemia depois, né, conseguir fazer esse filme ir para os cinemas agora, para os festivais, enfim, então é um processo longo, né, se a gente for começar, a gente começou isso no início de 2018, são quase 5 anos já nesse processo, então muito desafiador, mas muito, assim, a gente aprendeu muito no processo e muito grato por tudo que a gente passou também. Bacana. O Rodrigo, essa coisa das dificuldades também, quero saber das dificuldades do CD, né? Você, com essa distância, como você falou, que gravou muita coisa no Mestre Moa, você conseguiu, dentro das dificuldades que todas que você encontrou, eu quero saber algumas para a gente, né, conhecer um pouco os bastidores, mas você conseguiu fazer tudo que você gostaria, ou que você pensou que o mestre gostaria? Ou ficou faltando alguma coisa, alguma vírgula aí? Sim, para mim, certamente a parte mais difícil de todo o processo foi a hora que o Moa partiu, né? Essa hora foi a mais difícil, não só pelo luto muito grande, pela dificuldade, mas pela consciência da responsabilidade que estava na minha mão ali naquele momento e do como eu tinha que fazer dali para frente para conseguir fazer isso com responsabilidade, com respeito e fazer tudo certo. Então, eu acho que a partir desse momento foi certamente, de todos os trabalhos que eu já fiz, foi certamente o trabalho onde eu tive que me conectar mais com as minhas intuições, com os sinais que eu recebia, com as coisas que eu estava compreendendo ali no processo. Então, nessa perspectiva, também eu acho que de todos os trabalhos que eu fiz, é o trabalho que no final eu tenho mais convicção de todos os elementos que eu escolhi. Para mim, não faltou nada. Até o último dia, antes de finalizar, eu estava ouvindo tudo, e qualquer coisinha que eu achasse que eu podia melhorar, eu voltava e melhorava. Não poupei nem um segundo
de energia para conseguir fazer a coisa que me cabia ali naquele momento. Então, acho que nesse momento, assim, eu estou muito satisfeito com o disco. Eu acho que muito o que o Felipe falou também, nesse momento em que o Moa não estava mais aqui, foi muito importante para a gente se aproximar das pessoas que eram próximas a ele. Enquanto ele estava aqui, ele faria essa condução, né? Quando ele não estava mais aqui, aí a gente teve que encontrar esses caminhos, né? Nesse momento, mais do que nunca, o Mestre Plínio foi uma pessoa que deu um apoio incrível, assim, incondicional mesmo para o projeto sair. E daí também para frente, a gente também conseguiu trazer um monte de gente para gravar instrumentos que a princípio não estavam pensadas, mas que a partir daí passaram a ser fundamentais, porque eram pessoas que tinham tocado com o Moa, que tinham tido contato, que conheciam o jeito dele pensar toda essa musicalidade. Enfim, a nossa ida para Salvador também tem muito a ver com isso. Aí conseguimos gravar o Gabi Guedes, aí conseguimos gravar o Jorgeão Bafafé, o próprio Átila, que vai falar com a gente daqui a pouco, também participou, porque dentro de toda essa pesquisa que a gente começou a fazer, todo mundo que a gente via que estava próximo do Moa, que tinha relação, que tinha trocado musicalidade com o Moa, para a gente era importante. Então, esse foi o trabalho e essa foi a principal dificuldade. Desculpa, só complementando, quanto a encontrar os artistas e convidar eles, a princípio eu achava que poderia ser uma grande dificuldade, mas muito do que o Felipe falou aí, o nome do Moa abriu todas as portas que a gente bateu de um jeito incrível. Talvez se alguém contasse para mim a história de que produzir um disco do Moa com todas essas participações, sem conhecer ninguém antes, pegando o telefone, ligando, convidando, e não sei se eu acharia que é tão possível, assim, tão fácil, mas o Moa que abriu todas essas portas para a gente. Pois é. Como já foi citado, né, nesse momento aí importante, desse mês, não só o lançamento do Raiz Afro-Mãe, mas também tem outro projeto que foi iniciado com o Mestre Moa, e aí o nosso companheiro Átila chegou aí para falar um pouco sobre esse outro CD, né, álbum, disco, eu sou um cara antigo, não falo CD, não falo disco, esse trabalho musical, que então tem um Átila, né? Então, meu amigo, você pode nos contar um pouco aí como é que foi esses primeiros passos, como é que estimou, como é que foi a ideia de construir esse trabalho, como é que foi o início de tudo? Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Maravilha. Boa noite. Agradecido pelo convite, mestre Valdec, e agradecer a todos aqui que estão presentes, né? Afinal de contas, a gente está aqui junto, reverenciando a obra, o legado e a vida de Mestre Moa do Catendê. E que coisa bonita ter tanta gente boa envolvida na obra dele, né? Estou vendo o Jace também aqui presente. Bom te ver demais, querida. A última vez que a gente fez uma reunião, a gente não conseguiu nem ligar a câmera, não foi? Aí agora é bom te ver, viu? Isso, o Mestre Moa foi essa pessoa, né? De certa forma, essa pessoa que conecta através da arte, através da alegria, através do amor, através de cultura, que são, sem dúvida, nossas armas mais poderosas, né? E tê-lo conhecido, ter podido dividir um pouco dessa musicalidade, aprender com o mestre, eu aprendi muito, assim, né? Depois de Moa do Catendê, minha vida meio que musical, eu brinco que quase tudo virou Ijexá, né? Tudo para mim é Ijexá. Eu ouço uma coisa, eu falo um trap, eu ouço isso é um Ijexá, tipo. Então, fora todos os momentos que eu tive o prazer de nem necessariamente estar dentro do estúdio gravando, assim, eu fui apresentado ao Mestre Moa pelo Guelo Adum, que é compositor também do Ileaê, vencedor de algumas edições da música do Ilê, parceiro de Mestre Moa, e aí a gente
conviveu em alguns lugares, em alguns momentos, assim, fosse gravando no estúdio, fosse tomando uma cervejinha, assim, no bar, sabe? E conversando. E sempre a mesma energia, né? Sempre aquela nobreza positiva e muita brincadeira, né? As gravações que originaram o disco que eu estou produzindo, que é o Boa Vive, elas foram feitas em 2011, né? O Noah me pediu, poxa, Átila, eu queria registrar algumas músicas e parcerias para que esse material ficasse registrado e para que ele queria mostrar essas músicas para alguns artistas, né? Para ver se as pessoas gravavam, se interessavam pela canção dele. O Mestre Moa, ele era muito conhecido pela capoeira, ele era conhecido no mundo todo, eu poderia dizer, através da capoeira Angola, né, que ele era um grande mestre. E a composição popular de Moa, fora as coisas que se destacaram no Badauê, não ficaram tão conhecidas. Então, poder mergulhar nesse repertório e continuar a obra de uma pessoa que me ensinou tanto, acho que é a coisa mais importante que eu poderia fazer agora. E, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes que o Brasil pode fazer agora, escutar o legado, escutar a obra. Isso é manter vivo um monte de coisa que foi apagada a partir desse momento horrível que começou no Brasil em 2016, a eleição de 2018, o golpe de 2016, né? E que, se tudo caminhar como a gente quer e como as energias estão mandando, a gente vai virar esse jogo agora, começar aos poucos a virar esse jogo no domingo. E, bom, aí eu falo um pouco de como foi o processo de gravação do projeto Moa Vive. É isso, Valdec? Eu não te ouço agora. Vamos tentar apresentar esses trabalhos, né? Porque, Rodrigo, eu queria que você apresentasse aí, assim, dá gostinho, você pode falar as faixas que foram registradas e as participações especiais que vocês produziram, anunciar aí para o nosso público que ainda não foi no Spotify, no YouTube, e tantas plataformas aí a ouvir. Legal. A gente tem o nosso trabalho está essas 14 faixas, né? A gente está com o lançamento em processo, ainda falta a última faixa para a gente lançar, mas é isso, a gente gravou Exu Elebara com Akimani e Matheus Aleluia Filho, Embaixada Africana com Criolo, Salvador Brilha, Lazo Matumbi e Marcia Short, Juventino, Rincon Sapiência, tem a Biriba Real, que é só o Mestre Moa cantando, aí Véia Coló, Benegão e Edgar, Pai Burcô, Jace, que está aqui com a gente, aí a Ararecolê, que tem uma contribuição do Letieres Leite, a Festa de Magia com a Lué de Luna, Quem Tem Fé Vai a Pé com a Fabiana Cosa, Filhos de Gandhi com a participação do Chico César, Olho do Guloso com Baiana System, e a música que a gente ainda vai lançar, que é a Afoxé Badauê, que é uma participação do Emicida com o Gog. Essas são as faixas e as participações. Super, super. Que tal a gente ouvir um trechinho de Aralecolê? Maravilha, ótimo, uma música que eu adoro, uma das preferidas. É difícil escolher uma que a gente não gosta, né? Não, o pessoal aqui brinca comigo que eu falo isso de todas. Né? Vamos evitar, eu falo, essa é a minha preferida. Eu falo a mesma coisa. Quando eu acabo de ouvir, eu falei, eu adoro essa música. Aí eu passo a outra, eu adoro essa. Muito bom, muito bom. Lembrando que essa faixa passada é um trecho do filme, não é o áudio do CD produzido pela Mandrio, né? Ainda é vamos dizer assim, roots, né? O mestre sozinho tocando ali, cantando, que está no texto do filme, não é Esse trecho do filme, desculpa te interromper, esse trecho do filme foi o dia que eles vieram aqui e registraram também. Uma das coisas interessantes desse vídeo é que ele registra também como o Mo apresentava as músicas pra gente, né? Todas as músicas ele apresentava, esse registro também de como ele apresentou essa música, e todas elas ele apresentava assim, né? Atabaque e voz, e daí para frente que a gente ia desenvolvendo.
Então, essa música partiu daí, dessa gravação que partiu o arranjo e tudo mais. O Mestre Pini, meu irmão, você que falou aí que conhece mesmo bastante músicas do Mestre Moa que não foram gravadas, que ele nem cantava muito. Se você sentiu falta de alguma música aí, Mestre, o que você indicaria para estar nesse CD aí? Qual música você gosta? A pergunta é, qual é a música de Moa que você gosta muito que não foi gravada ainda? Ela chama... A Mãe Natureza Chora. Deixa eu lembrar o nome da música. O nome do seu filho. Ela espera esperançosa por uma luz divina. Que mamamiou. Essa música é demais. Né? É meio reggae, depois vira salsa. Umas conversões que ele fazia de atabaque lindo, belíssimas. É da década de final de 80, início de 90. Essa música belíssima, eu sou fã. E ele não quis gravar essa, não? Dizia que era velha, rapaz. Ele falou, não, ele tava com muita música, velho. O Valdec, pergunta a Jace aí. Só no quarto dele lá tem uns 3 cadernos lá de música que a gente não sabe nem a melodia. Fora as que tem aqui em São Paulo, comigo, com o Alfredo, com o Pedrito. Na casa de todo mundo ele deixou muito caderno com muita música. A gente não sabe nem a melodia. As letras que tem, aí a gente bota na outra página arriscada. Mas aí tem outra também chamada Suruba de Couro. Que ele canta, pago pra ver o meu país sair da lama, perder a fama de ser franco atirador, deixar de lado os falcatruas, prejuízos, os genocídios que a história não contou, e tudo tocado em Sató, né? Então, tocada no Queto. Belíssimas músicas, esse era do tempo que a gente trabalhava na FEBEM. Ele não gravou. Que maravilha. E arrumando aqui umas coisas aqui, achei uns documentos, uns papéis, e eu achei a letra dele, eu falei, e essa é música? Eu li um pouco a música, mandei para já se confirmou, então até que deixou músicas aqui escritas que eu vou mandar para ela para ver se ela sabe a melodia, etc, né? Porque o homem produzia, como o Mestre Pini falou, né? Estava num momento muito, muito feliz e produzindo muito, né? Tocando, cantando, escrevendo, produzindo muito. Em Salvador, só um adendo, em Salvador muitas pessoas falaram de Gina, uma música chamada Gina. Muitas pessoas que a gente encontrava, que deram entrevistas para o filme, comentam de Gina, que era uma das músicas mais bonitas do Mestre Moa, e que nunca foi gravada. É isso que as pessoas falavam para a gente. E só complementando, aproveitando, desculpa aí a introdução, para somar essa estimativa de quantas músicas Moa tinha por aí, o Zumbé falava também que tinha pelo menos 40 músicas na casa dele, do Moa, parceria dele, gravada, cifrada, né? Felipe, imagino que tem por aí, né? Essa música Gina, na verdade, é uma mulher, né? Gina, o nome dela. Sim. Acho que foi a primeira namorada do meu pai no Afoxé. Não, todo mundo fala que é uma música linda. No filme, inclusive, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, vocês vão ver que essa música é citada também, um trecho lá. Foi impressionante que nas nossas buscas, nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, todos citavam Gina. Era impressionante como tinha essa referência a Gina. E a gente, quando teve com a Jace, com o Mestre Pino, a gente perguntava, gente, vocês têm essa música? Alguém tem essa música para mostrar pra gente? E no final não, né? Só na boca das pessoas mesmo, que foi muito legal também, né? Desculpa falar aqui, interromper, mas... Fica à vontade, Átila. É que eu tenho essa música aqui gravada, né? Ele gravou em 2011. Essa música Vamos pegar ele, Felipe. Olha lá, Átila. Olha lá. Então, eu tive não vem mais. Algumas músicas lá pro disco, porque, enfim, né? Eu fiz muita coisa sozinho nesse projeto, assim. E aí eu tive que... Poxa, Gina foi uma das que eu escolhi inicialmente, e Guima Mamiô, que é um rap maravilhoso, Mestre Pini. Foi muito bom ouvir você falar disso. Então eu tenho essas duas músicas, já viram um projeto para a gente fazer agora, quem sabe unir forças, né? Porque
acho que tem uma coisa que é fantástica, que assim, teve alguma confusão, as pessoas falarem, mas Moa Vive é outro projeto, achei que era a mesma coisa, Raiz Afro-Mãe. Eu acho que o bonito é que só mostra a imensidão da obra do mestre, né? Assim, tipo, de onde a gente pensar tá saindo música. E eu acabei descobrindo também que não é só na música, né? Na minha cruzada em direção a convidar os artistas para o disco, eu descobri que Moa foi professor de percussão de ninguém menos que Letieres Leite e o maestro Biratã da Orquestra Afro-Sinfônica no colégio público aqui em Salvador, chamado Severino Vieira. Então, essa é a Bahia que a gente quer ver, né, gente? Assim, são esses seres humanos tendo aula de percussão nas escolas, né? Então, eu acho que é isso que Moa queria e que a gente está aqui para perpetuar. E Atila. E o Letieres foi o meu maestro na orquestra. Que maravilha, saudosíssimo Letieres, né? É. Mestre Waldeck, acho que você está sem microfone. É verdade, é porque eu desliguei por causa do... Atila, aproveitando que você citou aí essas duas pedras preciosas que você tem gravada, o que é que você pode avançar para a gente aí do trabalho que está sendo produzido, o Moa Vive? Quais são as faixas que estão no forno? O que é que foi lançado? Tá, já foi lançado a primeira canção, chamada Presente de Oxum, que foi gravada por Jerônimo Santana. É um Ijexá, assim, dos mais lindos, assim, de Moa. É difícil falar dos mais lindos, porque todos são os mais lindos, né? Mas ele ganhou uma energia de abre caminhos para o projeto e a gente escolheu lançar ele como single, saiu agora dia 21. E aí eu vou adiantar aqui, furo de reportagem para celebrar esse encontro aqui, que dia 29 agora é aniversário do mestre, né? Véspera da eleição, né? A gente sai com uma faixa que é uma parceria do mestre Moa com o Valdomiro do Badawi, chamada Nação Africana, na voz de Russo Passapulso, né? E assim, é uma pedrada assim incrível. Eu sempre, desde o meu começo da pesquisa da música afro de Salvador, eu linkei essa coisa do Ijexá com o afrobeat e tantos outros ritmos afrofunk, afro-rock, criados em todo o continente africano, né? Então essa tem uma ligação muito forte com a música de Fela Kuti e o tema também acho que é propício, porque a gente está vivendo a véspera da eleição, que foi justamente quando aconteceu tudo, e a gente acabou perdendo o mestre, né? Então, dizer que, para a gente, capoeira é dança, mas também é luta, né? A gente é amor, mas a gente também está com as mãos levantadas e levando o legado do mestre. São, sem dúvida, as nossas maiores armas, né? Então, dia 29, Nação Africana, em todas as plataformas. Todo mundo convidado, né, intimado a prestigiar aí, dia 29, celebrar o aniversário de existência do mestre Moa, né? Dia 29, prestigiar essa faixa. Agora, tem uma faixa, não vou dizer que seja a melhor, mas tem toda vez que eu ouço as músicas, eu fico muito interessante a releitura. Eu gostei muito da releitura de Festa de Magia. Vai sair. Com a voz doce do Ed Aluna. Ela trouxe não sei, uma outra... Eu conheço uma música cantada por Mestre Moa, o ritmo dele, e a forma que ela cantou, uma doçura, ficou fantástico, gostei muito. Entre tantas outras que eu gostei, né? Mas... Legal. Você sabe que essa eu cheguei o Moa chegou a ouvir esse arranjo, e ele estava vindo para cá e iria gravar as percussões nela e não deu tempo. E na mensagem que ele me respondeu dessa música foi assim: eu gostei muito do arranjo, mas precisa trabalhar um pouco mais a percussão. E aí, depois de tudo que aconteceu, a gente convidou o Gabi Guedes. Então essa percussão é do Gabi Guedes, e, enfim, que o Mo me pediu, resolvi dessa forma, convidando o Gabi Guedes e enfim, um dos momentos mais prazerosos da minha vida foi ver o Gabi Guedes gravar, aquela energia
aquela precisão, uma coisa impressionante. E também tem os pianos do Fábio Leandro também, que acho que abrilhantaram muito a faixa. O mestre Plínio, você viu o Gabi Guedes como a percussão que ele botou, o ritmo, ficou interessante, se aproximando muito do ritmo do mestre Moa, né? Perfeitamente. Os bons são simples, né, cara? A base do mestre Moa. Aquilo ali mesmo. Teve até um momento que, eu não sei se era essa música, que eu fui na Mandril, e os caras mandaram eu botar. Eu digo, rapaz, vocês não estão em Salvador, velho? Os caras estão, eu digo, rapaz, lá que eu botei a Big Guedes, tem um bocado de gente lá, porque eu sabia, né, que ia ser algo mais. E aí eu, por estar perto, né, ter convivido tantos anos com o mestre Moa, tem um outro parceiro aqui que eu já citei, que é o Tata Anderson, né, de Incosse. Ele quando ouviu, ele falou, rapaz, eu sei quando que é o mestre Moa tocando. Mas quando nós vimos o Gabi Guedes tocando, que aquela simplicidade, a gente, sentiu, era a pessoa certa mesmo de estar naquele momento. Então, me remeteu muito à maneira que o mestre tocava, porque a beleza do toque dele estava na simplicidade e no casamento dos atabaques, né? Moa não gostava muito de estalo, de mão, nada dessas coisas. E o mestre Gabi, vou chamar assim, esse grande músico, grande ogã, contribuiu de uma maneira maravilhosa, bem a cara do mestre Moa mesmo. Achei incrível. Com certeza. Vamos ouvir um trechinho? Maravilha, maravilha. Dá para a gente ficar aqui só ouvindo, escutando novamente essas maravilhas, né? O Gustavo, queria voltar agora ao filme um pouquinho, né? Com essa trilha sonora toda, o filme. Você conhecendo o mestre Moa recentemente, descobrindo essa musicalidade do mestre, descobrindo o mestre enquanto capoeirista, artista, ogã, homem de candomblé, de capoeira e tantas outras facetas, de afoxé, de badauê, viveu por aí, rodou o mundo. Como é que mestre Moa você pensou para fazer o fio condutor do filme? Você tem vários caminhos aí, qual foi o caminho que vocês escolheram para... Você conseguiu pegar vários boas ou conseguiu focar em um mestre Moa? Como é que foi esse trabalho aí? Eu acho que esse foi o maior desafio, né? Que, quanto mais você puxa, mais vem coisa. Então, foi muito difícil. A gente sabia desde o começo que a gente não ia conseguir. Que Moa não cabe num filme, né? Impossível. Um filme não dá conta de contar quem é Moa. Precisa de muitos filmes. Muitos filmes serem feitos, muitos discos serem feitos. Espero que sejam, eu sei que serão. Mas então a gente já sabia que a gente não ia dar conta, que a gente não ia agradar todo mundo, que a gente não ia conseguir mostrar todos os Moas. Então a gente focou muito no que talvez fosse o essencial para quem não conhecia Moa conhecer e aprender um pouco, uma coisa mais básica, uma coisa mais didática talvez, sobre o carnaval, sobre os toques, sobre a foché, sobre o bloco afro, as diferenças. O suficiente para quem não conhecia ele entendesse a grandeza e para que também satisfizesse quem já conhecia ele há tanto tempo. Então foi aí que a gente procurou o equilíbrio e contou a história de uma forma que ela se entrelaçasse com essa história do carnaval, da ascensão das manifestações negras na Bahia. Então, o filme ele tem essas camadas, né? A camada biográfica da vida dele, a camada da evolução das manifestações, e tem uma camada de uma discussão que meio que fecha tudo no filme, amarra tudo, de uma forma circular, como a gente aprendeu que como as culturas de manifestação africana funcionam e pensam, né? Não é linear, não é sempre um espiralado. Então a gente tentou fazer isso pro filme, né? No filme, então meio que voltar pro começo também, né? Ele abre com o Chiolebara e no final é isso, é a vida, né? O que ele deixou que vai continuar muito, né? Termina com o legado, né? Bacana, bacana. E aí você... tem uma coisa, só, desculpa, Messi, só que você fez a pergunta, eu não sei se eu respondi também, mas a gente também, como o filme cercou o Mestre Moa, né? A gente ia seguir ele. A ideia do filme era a gente seguindo e o Mestre
e mostrar os lugares que ajudavam a contar essa história, as pessoas que participavam dessa história. E acho que depois, quando ele partiu, a gente teve que procurar várias pessoas que, de uma certa forma, tentassem juntas contar quem era Mestre Moa. É impossível, né, de novo, porque Mestre era surpreendente, plural, mas a ideia foi essa, a gente tentar com várias pessoas tanto credibilizassem as nossas escolhas, então, né, vocês aí que estão aqui, muito importantes nisso, e todo mundo que está perto, para a gente saber quem realmente era próximo de Moa e podia contar para a gente a versão como Moa gostaria. Bacana. Felipe, nesse trabalho todo de subir, descer São Paulo, Salvador, etc., falar com 1.000 pessoas, músicos, artistas, familiares, amigos, deve ter muito material. Vocês gravaram muito material, né? Dá para fazer uma série, uma minissérie lá na Netflix. Não, a gente gravou muita coisa, né? Olha, foram entre 20 e 30 diárias de gravação, né? Acho que mais para 30, inclusive, entre 2018 e 2021. 2022 a gente ainda chegou a fazer algumas gravações, por exemplo, com o mestre Dinho Nascimento aqui em São Paulo, que participou também do filme, enfim, então é um processo muito longo e com muitas entrevistas, assim, e o Gustavo estava falando, né, quantas pessoas mais poderiam ter dado entrevistas também, que eram próximas e poderiam ter participado e não ficaram a gente não conseguiu entrevistar, outras que deram entrevistas e que no final, no corte final também não entram, por N razões, porque dentro de um filme de 1h30 tem que caber aquela história, enfim, então tem muito material. A gente acho que fez uma pesquisa muito importante de arquivo para o Mestre Moa, né, para a família, inclusive. Isso né, a gente tem esse legado aqui para a família, que a gente sempre, desde o início, tem de organizar esse material e depois entregar para eles todo esse material, para que eles também tenham esse acesso, porque tem muitas coisas que a Jace mesmo me falou, né, eu nunca tinha visto essa imagem do meu pai, eu nunca tinha visto isso, então a gente conseguiu acessar coisas muito incríveis. E com certeza, né, como um projeto, né, do documentário, é um projeto muito longo, assim, agora nesses próximos anos de distribuição, né, um processo que agora a gente passa por festivais, depois a gente vai para salas de cinema comercial, depois, se tudo der certo, a gente vai para os canais de streaming, né, para que as pessoas tenham mais acesso, para as instituições, ONGs, enfim, é um processo muito longo, de 2, 3 anos aí de exibição do filme. Com certeza, nas nossas redes sociais, a gente vai disponibilizar mais material, mais trechos, e não só do Mestre Moa, mas do que aconteceu, né, nesse processo, de outros entrevistados, tanto, né, com a participação também do disco, né, que tem bastante material do disco ainda para sair, em vídeo, enfim, então tem muita coisa para mostrar, né, para somar nesse legado, que é o mais importante, que é o que a gente sempre fala, né, entre nós aqui da produção, que o importante é a gente crescer esse legado e mostrar o Mestre Moa o máximo para as pessoas, para as pessoas poderem conhecer a obra dele. E é isso, tem bastante coisa. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto Mestre Moa Raiz Afromãe, quanto Moa Vive, o projeto do Átila, porque é isso, as redes sociais do Afoxé Amigos Catendê, o Goleiro Sim Senhor, que também estão sempre, né, colocando trabalhos do mestre, fazendo homenagens, enfim, importante que todo mundo que está acompanhando a gente nos ajude a prestigiar e a levar essas mensagens para frente, porque é o público, principalmente, dentro de um documentário, né, que não é uma coisa que tantas pessoas assistem, então, às vezes a pessoa fala, puta, assisti um filme muito legal, assiste também, né, então esse tipo de indicação é importante. Então sigam nossas redes, acompanhem, que tem bastante coisa legal por vir ainda. Então, aproveitando essa deixa, Felipe, o Átila já anunciou que dia 29 sábado agora, ele vai ter uma nova faixa lançando. É bom nós darmos a programação, né? O CD Raiz Afromãe, Rodrigo, já foi lançado uma boa parte nas redes. Você pode dar informe de que o pessoal localiza e que dia será a última faixa lançada? Você pode dar esse informe? A gente não pode falar... A gente ainda não... Desculpa. A gente ainda não pode falar qual vai ser a data desse último lançamento, ainda estamos fechando algumas questões.
Mas é isso, o disco está inteiro, tirando essa última faixa lançado, Raiz Afro-Mãe, dá para encontrar Spotify, YouTube, enfim, todas as plataformas, Instagram também tem a nossa página, tudo, e é isso, a ideia é exatamente essa, continuar trabalhando em cima do disco e levando as mensagens do Moa para o maior número de pessoas possível. Gustavo, qual a programação do filme? Como é que está a agenda do filme? O filme, a gente fez uma pré-estreia em São Paulo, no último dia 18, foi lindo. Agora o filme vai estrear, vai começar a jornada de festivais, né? Então, primeiro ele tem que viajar por festivais, depois só que ele pode sair no circuito comercial em sala de cinema comum, né? Então, primeiro a gente vai estrear o filme em Salvador, o que é muito legal, o Festival Panorama Coisa de Cinema. O festival acontece entre 3 e 9 de novembro. O filme Moa, Raiz Afro-Mãe vai passar no dia 6, que é domingo, com um debate depois. E também no dia 8 vai passar, que é uma terça-feira, com a presença de crianças, é uma sessão que vai ser muito legal. Depois a gente já está no Festival de Cinema de Alter do Chão, em Santarém, Pará, que acontece entre 16 e 20 de novembro. Depois tem outros aí na frente que a gente vai anunciando nas nossas páginas. Então, próximo encontro, 6 de novembro, no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Exatamente, estamos muito felizes em estrear o filme aberto em Salvador, não podia ser melhor. Legal. A sessão que tem horário, sabe dizer? Formar? Às 14. 14h45, que eu ia falar, os ingressos já estão à venda, é uma sessão aberta ao público, vai ter a família presente do Mestre Moa, muitos amigos, personagens do filme, o Átila vai estar lá, a Jace vai estar lá, a Jace vai fazer parte do nosso debate também com o Gustavo, ela está falando que não, mas ela vai fazer, Negrizu também vai estar junto com a gente no debate, enfim, então vai ser uma noite, vai ser uma tarde muito especial em Salvador, apresentar isso em Salvador para a gente, uma grande oportunidade, enfim, estamos muito felizes. Então, dia 6, 14h45, já tem esses ingressos à venda no site do Festival Panorama Coisa de Cinema, e dia 8 também é uma sessão aberta, mas ela também é uma sessão casada com escolas públicas de Salvador, então tem menos ingressos nessa sessão, mas muitos alunos, vai ser uma tarde bonita também. Dia 6 é um domingo, então o pessoal pode chegar cedo no cinema lá para a gente prestigiar e fazer uma bela sessão lá. Não tem desculpa, né? Domingo não tem desculpa. Domingo não. Dá para o pessoal almoçar em casa tranquilo e depois ir para o cinema. Tranquilo. Dia 6 de novembro, encontro marcado no Cinema Glauber Rocha. O Mestre Plínio, meu velho, eu tô aqui lembrando, a gente lembra, tem um filme, tem um CD, o filme retrata, acho que vai retratar bastante o Mestre Moa. Mas que conviveu com o mestre, além do grande artista, mestre, músico, tem um lado bem-humorado do Mestre Moa, né? Que poucas pessoas conhecem tão bem como irmãos e nós, né? Mas você especialmente. É gente. Quando você lembra do bom humor do Mestre Moa, o que vem à sua cabeça aí? Eu lembro todo dia, toda hora eu tô falando dele, como ele tirava a gente de tempo, já você sabe disso, né? Ele cochichava assim, mercadoria sem preço. Ele dava campo para as pessoas se enrolar, rapaz, e tirava onda. Tinha uma galera aqui mesmo que ia falar sério com ele levava meia hora tirando onda cada pessoa, a pessoa nem sabia que ele estava tirando, uma pessoa contando a vida para ele curtindo com a cara da pessoa, véio. Mas assim, no maior respeito, né? Ele era um homem sábio, né? Então ele sabia quando as pessoas estavam fazendo manha, fazendo graça, querendo que ele desse o ouro, né? Aí ele tirava de tempo mesmo. Era muito bom. Eu dou risada às vezes sozinho, Valdec. Você sabe, rapaz. A gente já passou as boas com ele. Ah, com certeza. A Jazi pode dizer aí o quanto ele tirava de tempo, né? As frases dele, mercadoria assim, o que é que ele tem? Lembra disso, não? O que é que ele tem? Tá que eu vi aqui, ó. Quero mandar um beijo pra minha comadre Janja, que apareceu ainda agora, a mestra Janja. Gente nossa. Manda o pessoal do Zinga, todo mundo é dia 6 pro Mestre Janja. Com certeza, a mestra Janja
Só não vai se ela não puder. Ô, Jaci, diante de tudo isso, o que é que você acha, o que é que fica do legado do seu pai? O que é que tá ficando aí com CD, com filme, o legado do seu pai, assim, as pessoas conhecendo o mestre Moa do Catendê? Porque é interessante os amigos próximos da família falar, porque às vezes as pessoas ficam muito presas à repercussão do trágico acidente não, problema que aconteceu com o mestre Moa, e acha que reverberar isso é a coisa. Mas a gente que está perto sabe que não é isso. Ele é grande porque sempre foi grande. As pessoas estão descobrindo que ele é grande agora. Isso. Mas aí quero saber, o que é que fica de legado, o que é que fica aí nessa toda essa vivência de filme sendo lançado, CDs, as músicas de seu pai que você acompanhou nascer, muitas delas, viu os rascunhos aí, os rabiscos em casa, e vendo agora essas músicas gravadas e cantadas por grandes artistas. O que é que fica? O que é que passa na sua cabeça? O que é que você pensa sobre isso? Valdec, o que eu sempre falo, né? Que as pessoas ficam falando, porque o legado não pode deixar morrer e tal. Para mim, o legado é não esquecer. É a gente não esquecer de quem foi meu pai. E não só lembrar dele no mês de outubro. Né? Não só lembrar dele por causa da tragédia. Para mim, o legado é não esquecer. As pessoas mesmo que conviveu com ele e sabe, né, que nunca vai esquecer, vai lembrar sempre dos bons momentos, né, que passou com ele. E tendo esse material, esse filme, os 2 discos sendo lançado, é bom porque isso fortalece mais, né? Até para as pessoas que não conheciam ele. Tem um monte de gente que não conhece ele ainda, né? E aí, por isso, esse trabalho é bom, porque aí vai fortalecendo ainda mais, né? E as pessoas que não conhecem passam a conhecer, assim, o filme mesmo vai mostrar bem o que era meu pai na forma séria de viver. A pessoa séria. Que só os íntimos conheciam o profundo palhacinho que meu pai era. Minha mãe chamava ele de Exu, como era? Exu brincante. Porque ali, meu filho, não tinha tempo ruim, não. Pior que meu pai, eu nunca vi meu pai triste, viu? Não vou mentir. Então, só as pessoas mais íntimas, né, que conhecem essa parte dele alegre. Porque as outras pessoas conhecem ele, o mestre de capoeira, né? O mestre Moa. Conhece ele mais sério. Então, o legado é isso. É você não deixar esquecer, né? Não deixar o tempo passar e cair no esquecimento. E aí tem, além do filme, dos CDs que estão sendo feitos, tem 2 obras aí, né? Uma em construção e uma pronta, que a gente pode falar. Primeiro, eu queria que você falasse do Instituto, que está aí, a pedra ainda está lá, que ele começou, e nós não conseguimos finalizar ainda 100%. Então, se você quiser falar alguma coisa do Instituto... Sim. O Instituto, ele está, vamos dizer, na parte de construção, ele está 75% pronto. Já está todo fechado, já com a obra meio que já acabada, falta os arremates, né? E falta a parte burocrática, né? Que você, meu amigo Valdec, está resolvendo isso para a gente. Mas, no mais, está bem resolvido para o que estava. Isso era o filho caçula do mestre Moa, outro sonho dele que estava querendo ter esse espaço no Dique Pequeno para reverberar na comunidade a cultura, né? Da música, da capoeira, da dança, da percussão. E a gente vai continuar esse trabalho aí. E outro filho, diga, Jace. Qual que é o outro filho, né? O outro filho. Outro filho. É o Afoxé, o amigo que atendeu em São Paulo, aí tem o... Né? Tá. Porque quando nós falamos do legado, né, nós temos aí o CD, temos o filme, tem toda a obra, mas tem o Afoxé em São Paulo que conta aí, né? O legado do mestre. O Afoxé de São Paulo é o filho mais velho, né? Depois do Badawi. O filho... Sim. Mas o Afoxé amigo de Catendê é o filho mais velho, o meu irmão mais velho. Ah, tá certo. E aí, mas como é que tá o Afoxé? Como é que tá? Tem programação? Como é que tá o Afoxé amigo de Catendê? Tem programação. Amanhã a roda é homenagem a ele, a roda de capoeira. E na terça-feira, dia 1º, vamos comemorar a vitória do nosso novo presidente,
botando esse afoxé na rua na terça-feira, aliás, convocando, né, toda a galera às 19 horas, lá na Via da Ema Ângelo Murari, na Lapa, a diretoria do afoxé, que eu sou ruim de internet, você sabe, né, Valdec, que eu demoro de responder. Escrevi para os caras ainda, mas já está combinado. Então, na terça-feira, seremos em comemoração, provocativamente, dizendo que a luta dele não foi em vão. A gente vai virar esse jogo. Terça-feira. Todo ano, no dia 13, né, de junho, sai o afoxé Amigos de Atender, em São Paulo, tradicionalmente há mais de 20 anos, meu irmão mais velho. O ano que vem vai ter também, né? O mestre Plínio dirige o afoxé, fundou junto com o mestre Moura, dirige o afoxé Amigos de Atender, que tem a sua sede em São Paulo, isso. Mas ele se desdobra também, né? Isso, tem as filiais, né? Vamos se dizer, ó. Sim. Os galhos da árvore. E aí cada estado tem o afoxé. O afoxé está em Porto Alegre, na figura do mestre Ratinho. Está em Florianópolis, na mão da Trenel Mariposa. Aqui em São Paulo é uma equipe, aqui é grande mesmo a afoxé, então tem o Tio Gafa, tem o Major Bento, tem o Edinaldo da Costa, Preto, Alfredo, Preta, Marcelo Caverna, são uma equipe aí e vários outros companheiros que tocam junto comigo, eu não estou sozinho nessa. Jace também, que é da diretoria, então a gente toca junto, esse afoxé. E também agora a gente está reativando um trabalho que o mestre fez em Manaus, com o mestre Kaká, e também tem um braço do afoxé em Minas Gerais. Então, o afoxé tem em vários lugares, ele estava querendo botar aí na França, né? Aqui na França, o mestre tinha o Diogo, do Lance de Seda, um do mestre Arnaldo Velho, que estava em Paris, mais na frente do afoxé com o mestre Moura. Chegamos a fazer uma saída lá em Paris, na rua, botamos o afoxé na rua lá com o Diogo, com a turma, com o mestre Arnaldo Velho. Tem alguns vídeos aí, trechos. Foi fantástico. E Moura estava investindo muito lá com o pessoal, assim, de atenção, de cuidar, de passar um pouco da cultura do afoxé aqui na Europa. Isso, afoxé é sediado em Paris, mas assim, ele estava fazendo vários estágios aqui, pela Europa fora aí, mostrando o afoxé e mostrando a cultura afro-brasileira. E aí, é por aí. Mas, pessoal, a gente queria aproveitar aqui esse encerramento para a gente fazer só um tour aqui, cada um falar um pouco rapidamente. O que é que ficou dessa vivência com o mestre Moura? Da forma que ele se despediu da gente, ou não se despediu, da forma que ele partiu, e nesse momento que foi lembrado aí algumas vezes, esse momento que a gente está passando agora difícil do Brasil, que nos faz politicamente pensar, né, em tudo que isso aconteceu, e esse filme que passa na cabeça da gente, e como é que o mestre Moura trabalha, como é que fica como posso dizer, de reflexão, de posicionamento, né, de lição, de aprendizado, né, ou de motivação para a gente continuar batalhando, lutando. Então, queria que cada um pudesse já ir falando e já talvez se despedindo, porque a gente vai deixar os convites para o pessoal ir assistir o filme dia 6 de novembro, ouvir a nova faixa dia 29 de outubro e acompanhar nas redes sociais aí os CDs, os filmes e o desdobramento do trabalho do mestre Moura, que já chamou a atenção, que não podemos esquecer. Então, vamos conversar por mais velho. Você falou já, você começa por você, então. Não, pelo mais velho. Mas é difícil, você botou uma situação difícil. Quem é o mais velho aqui? Pô, Mestre Plínio. Plínio, você de algum, vai na frente, vai. É verdade. Meu pai. Pois é, meu irmão. Eu dentre todas as tantas coisas que ele deixou para mim, né, hoje eu posso dizer que a minha vida, minha família, meu trabalho, tudo tem influência do mestre Moura, né, e também eu acho muito curioso, ainda vou falar rápido, que a última vez que eu vi mestre Moura, você estava junto, que foi no DIC, e aquele dia tinha sido o batizado de Jace, né?
que a gente levou quase 30 anos para batizar Jace, velho, porque nunca combinava. Quando eu estava em Salvador, ele não estava, quando eu estava, ele não estava. Falou verdade. Pelo amor de Deus. Aí a gente foi tão interessante porque Moa demorou tanto para a gente conseguir fazer esse batizado, e no dia ele não foi na igreja, né? Quer dizer, podia ter batizado já há muitos anos. E agora foi interessante que foi depois de 30 anos, isso foi, se eu não me engano, 9 de setembro. Que dia foi, Jace? Foi em agosto. Final de agosto, né? Pronto, foi a última vez que eu vi o mestre Moa. E aí a gente batizou a Jace, ele... Teve a roda. Teve a roda, a gente estava junto lá, Valdec. E ele, desse dia, a gente conversou várias outras vezes, ele estava muito empolgado, queria que eu fosse lá ver o disco, dar meu palpite para ver o que eu achava. E aí, na quinta-feira, né, antes do fato ocorrido, ele me mandou uma mensagem muito linda, dizendo assim: compadre, se prepare aí que a gente tem muita coisa para fazer daqui para diante, né? E, de repente, depois eu recebo essa notícia já na madrugada, mas eu entendi que, espiritualmente, ele estava com a gente, porque foi a última vez que eu vi ele foi quando ele me passou a bola de poder estar ao lado de Jace, né? Como um padrinho, né? Então, para mim, de todos os legados, esse aí talvez seja o maior, além do apoxé, da capoeira, do canto, do toque, tudo que ele contribui para a minha vida, que contribui não só para mim, mas de tantas pessoas que nos acompanharam, porque muitos dos meus alunos são alunos dele também, né? E a coisa mais difícil hoje, Valdec, é fazer uma roda e ele não tá lá na quinta-feira. Mas, para mim, eu sempre tenho na cabeça que ele tá viajando. Para mim, nunca caiu essa ficha de que ele foi para sempre, enfim. E de vez em quando a gente sonha com ele, né? Ele ainda manda umas mensagens pra gente, que já se sabe disso. Então, o legado, o que ele fez na minha vida, eu não tenho nem como aqui fazer uma lista para você de tantas coisas que ele me ensinou, quanto ele me ajudou. A pessoa que eu sou hoje, eu devo muito a ele, e foi isso que ele fez para mim, para toda a nossa comunidade, não só aqui em São Paulo, mas na Europa, aí em Salvador, enfim. Até a nossa união, né, Valdec? Vem através dele, né? E hoje você é um irmão que eu tenho, você sabe o tanto que eu te quero bem e sinto que é recíproco. É isso que eu posso falar. Mestre Moa contribuiu para minha vida todos os dias, velho. Quando o bicho tá pegando, eu ainda penso, olho para cima e falo: papo, como é que eu negão essa ideia? Aí vem sempre uma inspiração e a gente consegue caminhar. Valeu, meu irmão. Olha, queria agradecer aí todas essas pessoas que estão aí, de coração mesmo. Eu sei o quanto que ele estava feliz com tudo isso, o quanto vocês têm sido importantes para a gente, esse carinho, esse amor, essa amizade, levando esse legado dele adiante. Eu sei que vai chegar em muito mais pessoas e, enfim, um exemplo dele de um homem amoroso, de um guerreiro também, né, porque tinha o outro lado dele, mas um homem amoroso e que abraçava todas as pessoas. Então, um exemplo a gente seguir. Gratidão, viu? Valdec, vamos se encontrar em breve, viu, meu irmão? Tamo junto, irmão. Tá me devendo, mas tudo bem. Ô, Átila, com você. Poxa, é tanta coisa, né, que o mestre Moa deixa, assim, que é difícil, assim, poxa, eu vou dizer, talvez do lugar do chão onde eu piso, assim, que no dia seguinte à eleição, eu havia marcado com o mestre Moa na segunda-feira. O meu último encontro com o mestre Moa está gravado, registrado no Facebook, em uma live em que ele toca e canta e fala durante 1 hora sobre a iniciação dele na música, no terreiro e na capoeira, e vai até o Badauê e continua e segue além. Então, eu convidei em 2018 para fazer um outro vídeo desse, e ele falou: vamos sim, vamos na segunda-feira, porque na terça eu já estou indo para São Paulo, e com certeza encontrar o mestre Plínio, encontrar o pessoal da Mandrio, do filme Raiz Afro-Mãe,
Então, eu fui para o estúdio na segunda-feira e comecei a arrumar o estúdio, esperar o mestre Moa, e uma amiga me mandou uma mensagem com uma manchete de jornal, mestre de capoeira assassinado. Eu falei, é mentira, eu estou esperando ele, isso é impossível. E eu liguei para o telefone e quem atendeu, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi uma sobrinha de Moa, porque, enfim, eu imagino que o momento para os filhos deve ter sido uma coisa terrível. E quando eu vi que não era ele atendendo, eu entendi que aquilo era verdade. Então, aquele momento parecia que uma força que mantinha a nossa cultura, a nossa vida, tinha sido ceifada, e a partir dali só coisas ruins aconteceram na história desse país. Assim, eu acho que é muito simbólico. Então, eu acho que Moa representa justamente o oposto disso tudo, né? O oposto do que está posto aí em termos de governo. Moa representa a dança, ele fez parte do balé folclórico da Bahia, viajou o mundo, né? E no nosso mini-doc que a gente preparou para o Moa Vive, a gente tem a Somona dançando, né? Ela também é uma dançarina incrível, uma das filhas de Moa. A gente tem também o Ranieri tocando, a gente tem o mestre Jorjão Bafafé. Então, falar de Moa, eu acho que é falar dessas pessoas que usam a arte, que usam a cultura, que usam a música como arma e escudo para poder transformar o mundo num mundo mais humano, num mundo que a gente quer ver, né? Então, é entender que uma roda de capoeira traz muito mais segurança para uma comunidade do que 800 mil câmeras que foram instaladas em todo o estado da Bahia a um preço absurdo. É entender que um sarau de poesia, que um afoxé, tudo isso nutre muito mais a sociedade e traz mais segurança para todo mundo do que qualquer arma, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que o mestre Moa deixa, e eu convido todos, dia 11, está saindo o disco completo, Moa Vive, rede social, @moa.vive, dia 11 de novembro, o disco completo, dia 29 agora, a faixa com Russo. Eu quero agradecer demais ao Valdec e a todo mundo por tudo. Cada conversa eu aprendo uma coisa nova sobre Moa, então acho que a gente ainda tem muito que descobrir, né? Acho que foi o Gustavo que falou que você vai puxando um fio e vai conectando com muita gente. Acho que a gente ainda vai ter outro disco depois para Moa, e eu estou muito feliz com tudo, e acho que não é à toa que é nesse momento de virada que a gente está chegando. Obrigado, gente. É isso. Valeu. Gustavo, meu querido. É impossível falar o quanto que o Moa transforma as pessoas, quanto ele transformou a gente, mas acho que talvez escolhendo uma coisa aqui, até pelo momento, que é muito, muito feliz, a gente está lançando 4 anos depois, né, nesse ciclo de eleições e tudo. Eu acho que é o que Moa mostra um Brasil mais possível, é um Brasil que a gente possa se identificar, ter empatia pelos outros, um Brasil rico, a verdadeira riqueza do Brasil, que a gente está tanto precisando, né? A cultura tem esse poder de reconectar a gente às nossas origens de verdade, que são as origens africanas, afro-baianas, e ter orgulho disso, reconhecer o orgulho disso, todo mundo, e se identificar numa identidade brasileira que a gente está tão em falta, principalmente nesse momento. A gente vê o que está acontecendo, é a falta da gente, todo mundo saber olhar e valorizar e se reconhecer numa unidade comum, né? Cultura é munição, né? Eles acabam com a munição, eles estão querendo acabar com... Acaba com a cultura, eles estão querendo acabar com a nossa munição, argumento, né? Munição de argumento, de defesa, de união. Eu acho que isso é o que o Moa, no fundo, estava comunicando e ensinando para todo mundo. É o grande segredo, né, do Moa, que ele dedicou a vida a passar para frente. Então, acho que é isso. Espero que o filme ajude, contribua humildemente para espalhar o máximo possível a mensagem do Moa, porque todo mundo precisa conhecer ele vai transformar muita gente ainda. E obrigado muito, mestre Valdec, pelo convite, muito feliz com esse time maravilhoso, incrível, todo mundo que eu amei conhecer e que mudou minha vida também. Obrigado. Valeu, Gustavo. E aí, Felipe?
Difícil, né? Depois do que vocês falam, já tenho um pouco de tudo isso, né? Acho que assim, o mestre Moa, eu tive uma convivência tão breve com ele, né? Mas ao mesmo tempo coisas que mexeram tão profundamente com o que a gente é, né? Pela história dele, pela mensagem que ele deixa. Eu acho que uma das coisas que eu mais agradeço é essa transformação pessoal e eu ter conhecido as pessoas que ele, de certa forma, abriu esses caminhos. Então, isso mexeu muito comigo, mexe, continuará mexendo. É isso, só agradecimentos, mestre Moa. Na minha vida é puro agradecimento e fico até emocionado de falar. É isso, queria agradecer vocês novamente, todos vocês. Espero vocês em Salvador, vai ser lindo. E é isso, gente. Obrigado. Valeu, Felipe. Já está pronto agora? Nasci pronta, meu querido, eu nasci pronta. Não tenho dúvida disso. Mas também não é assim, não. Eu sou uma pessoa suspeita, né, para falar de meu pai. Eu era a chaveirinha dele, né? Onde ele estava, eu estava. Então, na verdade, eu não tenho nem muito o que falar, né? Só tudo que todo mundo já falou aí, junta com o meu agradecimento, né? Por ter vivido com ele e para ele, porque eu vivia com ele e para ele. E aí eu aprendi muita coisa, como, por exemplo, ter paciência em determinadas situações, que era o que ele mais tinha, né? Paciência para determinadas situações. E hoje eu consigo ver o meu pai de uma outra forma. Eu consigo ver o meu pai uma pessoa que sempre lutou, né? Pelos seus ideais, por sua na sua forma de viver, em mostrar o seu trabalho. Eu via sempre meu pai falando que aqui na Bahia as pessoas daqui não valorizam os seus. Então, ele falava sempre que os daqui tinham que sair para poder serem reconhecidos, né? O que é triste. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer, né, aos meninos, já todos os dias eu agradeço, mas os meninos da Cana e os meninos da Mandril foram sensacionais nesse trabalho todinho, nesses anos todinho. Nossa, nem tenho o que falar. Só agradecer mesmo por esse trabalho magnífico, né, que vocês fizeram. Tá digno de um rei. Parabéns, viu, para vocês. Você chamava imperador, chamava, né? Soberano. Soberano, desculpe, soberano. Soberano. Bacana. Pessoal, estou me agradecendo aí. Eu acho que não precisa me agradecer, não. Precisa agradecer mesmo ao mestre Moa que nos uniu, né? O mestre Moa me deu essa sobrinha linda que veio de criança, que a gente briga que nem gato e cachorro, mas eu amo essa criatura. Minha sobrinha, minha filha pequena, o xodó. Mestre Plínio. Deixa eu falar aqui. Fale. Não, vou falar de Átila, que eu esqueci de Átila, mas agora eu lembrei que Átila tá aí. Que também é outra pessoa fundamental, né? Para todo esse trabalho. E desde quando ele procurou o primeiro contato comigo, eu super, apoiei, porque eu sabia, já conhecia ele já de muito tempo, e sei da seriedade do trabalho dele. Então, mais um agradecimento, viu, Átila, por você estar dando continuidade. Obrigado, Jaci. Eu te agradeço por tudo. Você foi fundamental em vários momentos do processo. Assim, se não fosse você, em determinado momento eu não saberia nem o nome das músicas. Né? Então, eu agradeço demais e é isso. Obrigado, gente. Eu só não pude participar, né? Tem o menino de Bragança Paulista que também tá, que o mês passado eu fiz um trabalho lá, que eles fizeram uma música muito linda em homenagem ao meu pai. E aí eu tive a honra, né, de participar desse clipe. Teve a gravação do clipe, teve a gravação da música. E é maravilhosa a música. É um samba bem gostosinho de ouvir. Fala sobre o amor mesmo, né? De você ter amor pelas pessoas. E retrata, né, tudo que a gente está vivendo. Então foi um trabalho magnífico que eu fiz em Bragança Paulista no mês passado. Super. Então,
O agradecimento é o Mestre Moa mesmo, que nos uniu, como eu estava dizendo. Mestre Pino aí, que é um irmão que eu tenho, que o Mestre Moa me deu. Eu já conhecia o Mestre Pino antes, mas ele de São Paulo e em Salvador, a gente se aproximou realmente em torno do Mestre Moa que nos uniu. E eu gosto desse irmão pra caramba aí. Ele me larga que ator aqui, esquece de mim, mas eu não esqueço dele não. Ele esquece de mim, imagine. Você. E aí já conheci o Felipe, conheci o Gustavo, tô conhecendo o Rodrigo agora. O Atlas, acho que já teve algumas passagens em Salvador que a gente teve se encontrar lá, o Mestre Moa, mas nada de muito. Enfim, tantas outras pessoas que sempre foi assim, o Mestre Moa sempre me encaminhou de conhecer pessoas interessantes e sempre me ensinou muita coisa, né? Então é um amigo, um parceiro, eu dizia que ele é meu irmão mais velho e é meu mestre também, né? Porque me ensinou muito e me ensina até hoje. Toda vez que eu escuto Moa, como o Plínio falou, a gente lembra de situações, de momentos que a gente conversava com ele, de reações, ações na vida do pessoal, com a família, na capoeira, no dia a dia, e sempre vem um ensinamento de coisas que ele me disse um dia, ou exemplos, posturas, simplicidade, né, o silêncio sábio que ele tinha, o olhar, muitas coisas que me vêm, e eu fico feliz de ter acompanhado, né, ser contemporâneo, assim, ter a oportunidade de estar na mesma época que ele aqui. Enfim, então eu que agradeço vocês, porque na verdade eu queria esse momento, porque é a semana do aniversário do mestre, de jazz também, né? Sábado eu estou com um evento na Alemanha também, então a gente vai estar fazendo a roda. O evento é sexta a domingo, e sábado o dia vai ser dedicado ao Mestre Moa. A gente vai cantar muito lá ao Mestre Moa, a gente vai cantar samba, capoeira, afoxé, e vamos celebrar, né? Porque meus alunos também, como o Mestre Plínio falou, também são alunos do Mestre Moa. Né? Meus alunos todos têm uma relação com o Mestre Moa, que ele criou, depende do grupo, depende de mim, né? Então todo mundo canta as músicas do Mestre Moa, gosta muito e vai ser bacana. Então eu queria participar desse momento, né? Eu não pude estar em São Paulo no lançamento, não vou poder estar em Salvador no dia 6, então é uma forma humilde de participar de tudo isso que você está fazendo de bonito pela história do Mestre Moa. Então eu criei isso aqui para reunir essas pessoas importantes, para eu também estar junto com vocês, né? Porque eu queria participar de alguma forma. Então, é isso aí. Obrigado a todos vocês, né? Valeu mesmo pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. E agradecer meu parceiro de sempre aqui, mestre Paulão Kikongo, da Rádio Capoeira, que é uma pessoa que sempre abre as portas, que está aí disposto para a capoeira, para a cultura afro-brasileira, com um trabalho belíssimo, estruturando, dando visibilidade às manifestações de cultura afro-brasileira. E tem meu reconhecimento e minha gratidão, mestre Paulão. Um forte abraço, estamos juntos. O Coletivo Carmo e o Grupo Bando Capoeira Angola, como Angola Sem Senhor, como todos os parceiros, como o Instituto Mestre Moa do Catendê, todas as instituições que nós representamos e estamos juntos aí. Agradecemos muito a atenção de todos vocês. Então, compromisso marcado. Não vamos esquecer dos nossos mais velhos, não vamos esquecer dos nossos que chegaram primeiro, né? Estamos aí com a agenda boa, 29... redes sociais, 29 música, dia 6 o filme, e aí para dar um gostinho para você assistir o filme, vamos encerrar com o trailer do Mestre Moa Raiz Afro-Mãe. Muito obrigado e boa noite. Eu não vou cantar o que já cantam melhor do que eu, não me leve a mal, eu só vou cantar o que é meu. Qual é a sua, mestre? Eu digo, eu sou compositor, abra a boca mesmo, eu gosto de escrever. Essa nuvem de paz! Uma das vozes mais lindas que eu já escutei e já trabalhei. O Ijexá de Moa. Não tem igual. Era excelente no jogo da capoeira. Excelente músico. O Badawi já surge assim, com quase 1000 componentes ali, tudo acontecendo, uma música que interessava todo mundo. Badawi foi um sucesso estrondoso. A gente não estava preparado para aquela fama. Graças a Deus que eu pude ver, ouvir, para contar para vocês. Badawi se tornou uma realidade, um afoxé, um novo afoxé. Misteriosamente, o Badawi surgiu, sua expressão cultural, o povo aplaudiu. Misteriosamente, o Badawi surgiu. Misteriosamente, o Badawi sumiu. Ele era um ponto de interrogação andando pela rua. Oh, raiz, afro-mãe, oh, raiz, afro-mãe, oh, raiz, afro-mãe, oh, raiz, afro-mãe, oh, raiz, afro-mãe.
Então, o cara deu a sua vida, né, por um ideal, por um motivo para que a gente possa viver melhor. Tudo que for feito no sentido de provocar a reflexão, de juntar as pessoas pela música, pela cultura brasileira, pela cultura africana, retransformada, ressignificada no Brasil, acho que é uma obra que é muito bem-vinda. Está na hora de vocês fazerem a parte de vocês, certo?